Eu ontem peguei essa friagem, que ontem deu bastante friagem, né? Vento gelado. E cheguei em casa, saí de manhã, fui ajudar a levar as crianças, depois eu voltei e vim trazer a Jéssica para o ensaio. Depois nós saímos e peguei essa friagem, fiquei um pouco ruim. E eu já sou um pouco debilitado assim, né? Fico gripado fácil. E homem é assim, homem pega uma gripinha já, né? Mulher é mais forte, mulher tá gripada, ela limpa, passa, mas homem não, homem pega uma gripinha e já cai na cama, né? Amados irmãos, é com muito amor e respeito, quero pedir para os irmãos que abrem as vossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 14. Amém? Quantos encontraram, digam amém? Amém. Quem não encontrou, diga, espera um pouquinho. Espere um pouquinho. Então eu vou esperar. Evangelho segundo João, capítulo 14. Amém, irmãos? Eu quero ler com os irmãos 6 versículos. E dentre esses 6 versículos eu quero forçar ou recapitular com mais força um versículo dentre esses 6. Os irmãos acompanhem por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor em 2 o Evangelho de João, capítulo 14. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aleluia. Vamos frisar o versículo 6. Acho que fica melhor se eu ler e os irmãos repetirem. Amém? Tem algumas Bíblias que estão em tradução diferente. Então eu vou fazer assim, eu leio e os irmãos repetem. Amém? Amém. Disse-lhe Jesus: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quantos podem glorificar a Jesus por esta palavra? Já preguei. Jesus é o caminho. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Incline as vossas cabeças, feche os vossos olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, na Tua presença nos colocamos nesta noite, Senhor. Nos reunimos, Jesus, para Te adorar, para Te exaltar, para Te bendizer, Jesus. E o Senhor bem sabe as lutas que passamos no dia a dia. O Senhor bem sabe como acordamos hoje. O Senhor bem sabe como foi o nosso dia hoje. O dia de luta, talvez dia de angústia, dia de choro. Mas nós vencemos e nós estamos aqui para Te adorar e Te servir na beleza da Tua santidade, Pai. Deus, se assim for e a Tua vontade, Pai, fala conosco nessa noite. Que nós possamos sair destas portas para fora, diferente a forma que entramos, Pai. Pois a Tua palavra muda, a Tua palavra transforma, a Tua palavra cura, a Tua palavra faz vivificar aquele que estava morto, Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, se assim for o Teu querer e a Tua vontade, Pai, batiza com o Espírito Santo, renova, fortalece, faz crescer aquele que estava pequeno
terreno, Pai, e faz levantar aquele que estava caído, para a honra e a glória do Teu eterno nome. Nós te pedimos, Jesus, e lhe agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Podeis assentar e dando glórias a Deus. Quantos estão felizes com Jesus aqui? Posso ouvir um glória? Glória a Deus. Jesus é bom. Aleluia. Amém. Nós não merecemos, mas Ele tem cuidado de nós. Nós não merecemos, mas Ele tem dado o alimento de cada dia, a vestimenta de cada dia. Mesmo que nós nos tornamos infiéis a Ele, Jesus permanece fiel a nós. Aleluia. Glória a Deus. Amados, eu gostaria de frisar com vocês em poucos minutos este texto que eu li. E dentro desse texto, uma palavra muito me chamou a atenção. E como eu já disse algumas vezes aqui, às vezes eu prego para mim mesmo. E isso é bom, porque você aprende, e quando você cresce com esses sentidos, Deus disse, ide pregar o Evangelho. Então agora a gente prega, a gente fala aquilo que nós aprendemos da parte de Jesus. E eu lendo esse texto, esta palavra me chamou a atenção, e eu fui tentar extrair algo da palavra de Deus referente a esta palavra. E eu peço que os irmãos prestem muita atenção. João, na sua carta, ele escreve tanto para crentes como para pessoas não crentes, para a igreja em geral. Ele escreve para tentar corrigir algumas heresias, e também escreve para preparar um caminho para o Senhor, e também para mostrar um caminho que chega-se a Deus, a Jesus Cristo. E João vai dizer que o Logos de Deus, ou seja, a palavra de Deus, ela se fez carne e habitou entre nós. E habitando dentre nós, no meio de nós, sofreu como nós, padeceu como nós. Jesus, no meio da sociedade, ele passou por diversas adversidades, assim como eu, como você passa nos dias de hoje. E ele passou por esse sofrimento. Jesus morreu, mas Jesus também venceu a morte. Aleluia. No meio da sociedade em que nós vivemos hoje, no meio dessas tribulações, dificuldades que nós vivemos hoje, Jesus também passou por isso. Mas Ele nos deixou uma lição em que Ele mesmo passou por essas dificuldades e Ele venceu as dificuldades. E nós também podemos vencer essas dificuldades por meio de Jesus Cristo. E João, ele vai registrar, ou melhor dizendo, nestes quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos encontrar aproximadamente cerca de 35 milagres que Jesus realiza. E no livro de João, nós vamos ver 8 em que João destaca. E nesse evangelho de João, ele deixa registrado várias maneiras pelas quais Jesus conforta os discípulos. E agora, esta passagem que nós lemos, ela é dividida em 5 sessões. E quais são essas sessões? Primeiro, a morada. Segundo, o caminho. Terceiro, o Espírito Santo. Quantos me entendem? Digam amém. Amém. Terceiro, o Espírito Santo. Quarto, a videira e os ramos. E 5, o Consolador. Glórias a Deus. E a palavra em que eu quero frisar nesta noite é a palavra chamada caminho, a palavra chamada caminhar, a palavra chamada estrada. Quantos podem repetir comigo? Caminho. Caminho. Se eu pudesse colocar um tema nesta mensagem, eu colocaria caminho ou caminho. Ou também eu colocaria caminho versus atalho. E a Bíblia vai dizer lá em Jeremias 1, diz assim a palavra do Senhor: antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci.
e antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. O que eu aprendo com isso? Irmãos, nós nascemos, nós crescemos, nós vivemos, nós aprendemos e prosseguimos no propósito dos caminhos que é nos colocado. Quando nós nascemos, os nossos pais ou aqueles que são criados pelos avós e por aí vai, eles seguem por um certo caminho que são ensinados para eles. A Bíblia nos ensina o seu filho no caminho que deve andar, para que mais tarde ele não se desvie. Então a Bíblia vai dizer que nós vivemos e prosseguimos no caminho que nós somos ensinados. Quantos de nós aqui não seguimos o caminho? Todos nós aqui seguimos no caminho, seja ele bom ou seja ruim. Nós precisamos seguir um caminho. Nós precisamos ter um rumo para a nossa vida. Seja ela ministerial, seja ela familiar, financeira. Nós precisamos ter um rumo. E hoje nós estamos vivendo numa sociedade onde há diversos caminhos. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade onde não se tem mais um foco, onde não se tem mais uma meta. Você pode escolher um caminho, você aprende um, mas você tem vários caminhos. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade onde o pluralismo fala mais alto. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade onde o humanismo fala mais alto. Hoje nós vivemos numa sociedade onde o relativismo fala mais alto. E o que você quer dizer com isso, irmão Vitor? Eu quero dizer que hoje você quer decidir algo, você pode decidir aquilo que você quiser. Hoje em dia existe Deus para todo tipo. Olha, eu tenho Deus para isso, eu tenho Deus para aquilo, eu sirvo um Deus para isso. Hoje nós estamos vivendo na sociedade do pluralismo. Aquilo que você decide, tem Deus para tudo quanto é jeito, tem Jesus para tudo quanto é jeito, tem igreja para tudo quanto é jeito, tem religião para tudo quanto é jeito. Se você não está contente aqui, entra na porta ali do lado. Se você não está contente lá, muda para lá. Hoje a gente tem diversas linhas de raciocínio. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém. Estamos vivendo no pluralismo, onde temos muito livre acesso às coisas, aonde você pode acessar o que na hora que você quiser, no momento que você quiser e decidir o que você quiser. É pluralismo, é muita coisa. Quando se critica o evangelho, se critica um crente, às vezes a pessoa se sente triste porque ela faz parte de uma religião, mas quando eles dizem isso, eles dizem em plural, eles acham que todos são iguais. Existem pessoas boas dentro, como existem pessoas boas fora. Existem pessoas ruins dentro, como existem pessoas ruins fora também. Existem políticos bons como existe ruim, existem polícias boas como existe ruim. Existe, hoje é plural, hoje tudo se existe. Nós vivemos numa sociedade do pluralismo, aonde você decide o que você quer, na hora que você quer, no momento que você quer. Eu não estou contente com essa religião, vou procurar outra religião. E se a gente for falar de religião aqui, irmãos, existem muitas e várias religiões. Nós estamos vivendo num mundo humanismo. Que humanismo que é esse? Aonde a nossa sociedade hoje está trocando os valores. Aonde a nossa sociedade hoje está tirando Jesus, o centro da atenção, e colocando de lado. E está colocando o homem. Aonde as pessoas estão tirando a soberania de Deus e está colocando a soberania do homem. Tudo que a gente enxerga hoje dentro das televisões, dentro da sociedade, dentro das mídias, é só para agradar a quem? Ao homem. Porque o homem tem que ficar dessa forma, porque o homem é daquela forma, porque ele é melhor do que ela é melhor do que ele. Nós estamos vivendo uma sociedade humanista, onde estamos tirando a glória de Deus e estamos colocando a glória no homem. Eu vou lá porque fulano de tal vai estar lá. Eu vou lá porque o fulano de tal vai estar lá. Olha, me chama porque eu faço isso, eu faço aquilo. Eu faço o céu descer e eu faço a terra subir. E aonde está Jesus aí? Estamos vivendo numa sociedade onde estão trocando os valores. Você pode olhar aí fora como que a sociedade está trocando os valores. E a Bíblia fala onde nós iremos viver um tempo desse, onde pai mata filho, onde filho mata pai. Nós estamos vivendo uma sociedade, estamos trocando os valores.
os valores da família, e por aí vai. Estamos vivendo também o tempo do relativismo. Como isso que você quer dizer, meu irmão Vitor? Talvez o que é certo para você não seja certo para mim, é relativo. Mas espera aí, não pode fazer isso. Não pode fazer isso por quê? Porque isso é errado para você, para mim é normal. Estamos vivendo um tempo relativo, depende do seu ponto de vista. Depende de como que você acha. As pessoas estão desacreditando, porque o mundo está mais aberto à sociedade, a tecnologia está mais aberta à sociedade. Nós temos acesso a tantas coisas hoje, que estamos esquecendo da poderosa, verdadeira, genuína palavra de Jesus Cristo. Estamos procurando tantos acessos, por aí vai, e estamos esquecendo da palavra genuína de Jesus Cristo, a palavra que cura, que transforma, que liberta e leva para o céu. Todos estão entendendo? Digam amém. Amém. Talvez você não vai sair daqui pulando, não, mas você vai entender o que Deus quer falar com você. Estamos vivendo um momento e que as pessoas estão querendo se aparecer muito, irmãos. Não, chama eu, faz isso, leva fulano de tal, faz assim, ó, é isso, é aquilo. Eu não vou entrar em detalhes, que os irmãos sabem muito bem o que eu estou dizendo. Estão trocando os valores. Mas deixa eu dizer algo, Jesus está no céu e Ele está de olhos abertos. E há de chegar um tempo em que Ele vai cobrar todas estas coisas. E aqueles que estão no caminho da verdade levantarão os vossos olhos para o céu e verão o Rei da Glória vindo sobre as nuvens com poder e glória, e dizendo: vinde a mim, entrardes pelas bodas do Cordeiro. Mas aqueles que estão fora do caminho vão sofrer. Aleluia, Jesus. Deixa eu falar, Jesus está aqui na casa, irmãos. Jesus está contemplando o teu pensamento agora, a tua oração. Talvez você esteja aqui pensando em um problema lá. Deixa eu dizer algo para vocês. Enquanto você adora aqui, Jesus resolve o problema lá. Aleluia. Enquanto você exalta aqui, Jesus entra lá e visita lá a tua casa. O teu marido, a tua esposa, o teu filho, talvez que está no mundo das drogas, na prostituição. Enquanto você vem para o caminho correto, Deus visita os teus familiares. Aí ele vai dizer que Jó, Deus visita Jó quando ele orava pelos seus amigos. Quando ele fazia algo pelos outros, Jesus faz por ele. Aleluia, Jesus. Estamos vivendo num mundo totalmente torcido. Para pensar um pouquinho aí. Você acordou hoje, você talvez ligou a televisão hoje. O que será que você não viu? Talvez a sua televisão pingou um sangue lá. Talvez a tua televisão mostrou algumas coisas que talvez você não concordava. Outras mostrou talvez que você concordava. Mas se eu tivesse visto, talvez eu não concordava. Depende do ponto de vista. Depende daquilo que você aprendeu. Depende do caminho que você está seguindo. Depende daquilo que te ensinaram. Deus, antes de tudo, irmãos, Ele te escolheu. Ele te deu um nome. Ele disse: você é minha, você é meu. Eu tenho um trajeto e um caminho direcionado para a tua vida. Eu vou cuidar de você, eu vou te guardar, eu vou te livrar. Eu tenho um propósito para a tua vida. Eu não sei, irmãos, glórias a Deus, aleluia. Sabe por que você está aqui hoje, nesta noite? Porque Deus tem uma palavra para a tua vida. Deus está lhe dizendo: eu tenho um propósito contigo. Não te desanimes, não fique triste, levante a cabeça, porque eu sou contigo. Você está aqui hoje porque Deus preparou este momento para falar contigo. Deus te escolheu no ventre da tua mãe, te deu um nome, disse: não te espantes, eu estou contigo. E diante desta sociedade, diante desses sentidos que estamos vivendo, desta pluralidade, desse humanismo, desse relativismo que estamos vivendo, talvez você já deve ter ouvido alguém dizer assim, eu mesmo já ouvi, alguém disse assim: mas todos os caminhos levam a Deus.
Todos os caminhos levam a Jesus. Você já deve ter ouvido isso. Eu sigo a Jesus, mas eu sigo do meu jeito. Eu até conheço Jesus. Eu até vou para a igreja. Mas é do meu jeito. E se eu faço isso, eu vou a Deus. Talvez você deve ter ouvido essa frase. Todos os caminhos levam a Deus. Tem uma frase que diz assim, né, popular. Tudo acaba em pizza. E talvez você ouviu assim. Todos os caminhos levam a Deus. Mas as pessoas que dizem isso é porque elas não conhecem a palavra de Deus. É porque elas não conhecem o verdadeiro Jesus. E elas dizem, mas todos os caminhos levam a Deus. Se eu perguntar para os irmãos quais são os caminhos que existem, os irmãos iriam me responder, existem 2 caminhos. E é muito verdade que existem 2 caminhos. E quais caminhos são esses? Ou o céu ou o céu ou o isso é fato, certo ou errado. Existem 2 caminhos. Isso é verdade. Mas dentre esses caminhos, eu estava em casa pensando, cada caminho existem, irmãos, raízes dentro desses caminhos. Existem algumas raízes que são ligadas a estes caminhos. E que raízes é essa? Vou te falar e você vai aprender comigo. O que significa a palavra caminho? Fui procurar no dicionário, a palavra caminho significa estrada principal, via de acesso, uma passagem, é uma faixa de terreno para chegar a seu objetivo. Caminho significa uma estrada a qual você se depara diante dela, olha para frente e diz, é lá que eu quero chegar. Este é o caminho. Mas dentro desse caminho, existe também os atalhos. E os atalhos, o que significa o atalho? O atalho é bem certo que não é o caminho. O atalho é bem certo que é diferente da estrada. E qual é a diferença de um atalho para o caminho? É que o atalho é a secundária da estrada. Como assim? Não entendi. A estrada é a principal e o atalho é a secundária. É um objetivo segundo. É alguma coisa que você pode falar assim, peraí, aqui talvez para mim é melhor, mas aqui é a principal. E muitas das vezes, infelizmente, no meio de nós, existem muitos que estão seguindo a atalhos. Atalhos é a secundária da primazia, da primeira, da estrada principal. É o caminho fora da estrada principal. É o caminho mais curto. Quando nós escolhemos algum atalho, é por um motivo. E qual é o motivo? Chegar primeiro, chegar antes, se destacar, ser o primeiro. Esse é o motivo por quais nós escolhemos o atalho. E infelizmente, no meio de nós, existem pessoas que pegam atalhos, mas não sabem que diante a esses atalhos existem muitos perigos, porque Jesus é o caminho que leva à vida eterna. As pessoas preferem pegar atalhos para chegar até um tal ponto, preferem chegar até um atalho para chegar em tal lugar. Uma vez um pregador disse assim, que quando Jonas estava dentro de um grande peixe, ele falava assim, ei, mas espera aí, eu nunca te vi, quem é você? Já está pregando desta forma? E o pregador disse assim, de vez em quando é preciso você ser engolido por um grande peixe, ninguém te vê, ninguém te enxergar, e de repente você sair do outro lado, exaltado pelo Senhor Jesus Cristo. Ninguém querer pegar atalho, se aparecendo, querendo chegar primeiro. Não, é melhor você estar na estrada principal. A estrada principal se chama caminho de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário e hoje está vivo. Atalhos por algum momento podem até ser bom. Atalhos por algum momento podem até parecer bom. Mas olha o que a Bíblia diz em Provérbios número 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao fim ou ao cabo daquele caminho se torna morte. Isto é bíblica, Provérbios 14, 12. Há caminhos para o homem que parecem ser bom, mas o fim é a morte. Talvez você olhe para um atalho e você diz, este atalho é melhor,
esse atalho eu vou chegar primeiro, esse atalho eu vou ser consagrado primeiro, esse atalho eu vou me tornar líder primeiro, esse atalho eu vou me tornar regente primeiro, esse atalho eu vou tornar pastor primeiro. E talvez você vai por esse atalho, mas não é confirmação de Deus. E aí sabe o que a palavra diz? Que há caminhos para o homem que parece que é o bem, mas o fim é a morte. É verdade. Quando nós pegamos atalho, nós saímos da direção de Deus. Quando nós pegamos atalho, nós saímos do compromisso e do caminho que Deus tem para nossas vidas. Mas irmão Vitor, então quais são as raízes desses dois caminhos? O caminho do céu e o caminho do inferno. Quais são esses dois caminhos? Me mostra, irmão Vitor. Gálatas 5,16. Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai em espírito, e jamais satisfazeis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são... E aí eu começo a abrir as raízes para vocês entenderem. Quais são as raízes desses dois caminhos? A primeira raiz, ou seja, a raiz do inferno. Qual é a raiz? Ou seja, a raiz dos atalhos, a raiz da enganação e da mentira, a raiz por quais talvez você esteja andando e ainda não se corrigiu. Talvez você esteja andando e talvez você não sabe, mas nesta noite Deus há de abrir os nossos olhos espirituais para que você possa enxergar o caminho da salvação. Quais são esses caminhos? Quais são essas raízes desses caminhos? Se só existem dois caminhos, mas atrás desses caminhos existem umas raízes. E talvez a gente tenha que ficar atento são nas raízes do caminho. São as raízes que chamam a nossa atenção. Porque ou você é ou você não é. Eu não posso adorar a dois senhores, pois eu posso adorar a um e entristecer o outro. Ou você é ou você não é. Mas existem algumas raízes. E talvez eu e você estejamos pecando, falhando, fora da direção de Deus, porque estamos nestas raízes. E quais são essas raízes? A palavra de Deus vai dizer: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. O que você está querendo dizer comigo? O que você está querendo dizer para nós, pregador? Eu quero dizer algo, que talvez você está sim no caminho de Jesus, mas talvez você está errando em alguma destas raízes. Pegou? Pegou? Se você pegou, diga amém. Amém. Aleluia. Eu estou indo para a igreja, mas eu causo dissensões entre meus irmãos. A igreja é o caminho que leva a Jesus, mas eu estou errado. Ei, eu estou servindo a Jesus, eu prego, eu canto, eu falo do amor de Deus, mas brigo em casa, falo palavrão, xingo. Olha as raízes por trás do caminho que leva a Jesus, por trás do caminho que leva a Deus. Quais são as raízes que você está firmado nesta noite? Eu quero que você pergunte para a pessoa que está do seu lado: em que raiz você está? Aleluia, Jesus. E quais são a outra raiz?